Bom dia, eu estou aqui para. Eu espero que, aliás, todos fiquem bem, né? Eu poderia estar iniciando já falando sobre a questão do que a gente está passando, mas eu perderia muito tempo e acredito que todos estão a par dessa situação, né? Então, não vem ao caso agora comentar em relação ao assunto. Apenas desejar que todos estejam bem, continuem bem, que se passe logo tudo isso, resolva essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, assim, a gente temos que falar em relação ao conteúdo de vocês, que esse ano vai ser um ano bem difícil, né? E a gente não sabe como é que vai ser ainda. Então, assim, a gente tem iniciou devido à demora dos livros e tudo, então nosso conteúdo está bem atrasado. Então, no capítulo 2 de vocês, tem lá falando sobre os seres vivos e o meio ambiente. Qual é essa relação entre esses dois elementos, né? O ser vivo e o ambiente em que ele vive, né? Essa inter-relação entre esses dois seres. Quando a gente começa a falar do ser vivo e o ambiente, a gente já imagina a questão da biosfera, né? Esse espaço que precisa ter esses elementos, né? Presente, né? Então é o conjunto. Então nós temos a biosfera, nós temos o ecossistema, nós temos a diversidade dessas espécies presente dentro, e tudo é um conjunto e um depende do outro. Quando a gente está falando de ser e vida no ambiente, a gente começa a falar sobre a biodiversidade, né? A biodiversidade seria o que? Bio quer dizer vida, diversidade, a variedade de espécies. A gente tem N definições sobre a biodiversidade, devido a essa riqueza que nós temos em relação a esse universo. E quando a gente fala do Brasil, né, envolve essa diversidade, essa variação dessa espécie. Então a gente precisa ter, dentro dessa variação de espécie, a gente precisa de fatores como o fator abiótico e o fator biótico. Seres que poderíamos dizer, né, elementos chamado vivo e não vivo. Não poderia ser separado, porque não adiantaria eu ter um fator de vivos e um fator de seres não vivos se separado, porque um depende do outro, né? Como é que eu posso ter uma espécie e eu não vou ter a água, né? A alimentação daquela espécie. Então existe essa diferenciação. Então, fator abiótico e fator biótico. O biótico é o que tem vida e o abiótico é o que não tem vida, como no caso a radiação solar, a água, o sol, né? O ar. Então temos vários fatores, né, abiótico, que a gente precisa desses fatores, né, para ter esse elemento vivo. Então a gente começa a falar da questão do organismo, a questão da população, a questão da comunidade, né? Quando eu falo do organismo, a própria espécie, ou que chamamos também de indivíduo, né? Essa espécie, que a gente chama de população, né, que é o conjunto, né, de organismo da mesma espécie. E para isso eu vou ter lá uma população, né, que poderia ser chamada de uma população de jacaré, uma população de gramíneas, de aves, de várias espécies eu vou formar uma população. E a gente pode comparar isso no nosso dia a dia, no nosso meio, né? A separação, né? A comunidade, a população, né? Quando se une para formar aquela comunidade. Então, essa diferenciação que ocorre na mesma coisa em relação, né, à espécie. A gente pode ver para o nosso dia a dia e diferenciar, né? Quando a gente fala da comunidade, já seria
aquele agrupamento de espécie, né, diferenciada, né, onde a gente vai ter vários tipos de população, né, dependendo também do espaço e do ambiente, né, para que ela possa ter uma comunidade diferenciada. A gente tem dois tipos, né, a comunidade artificial e a natural, né? A natural é aquela que nos oferece, né, os mares, os lagos. E aí, a artificial já é aquela que a gente forma parte do jardim que a gente constrói, né? Da parte da agricultura. Isso faz essa diferença. E o ecossistema seria todo o procedimento dos fatores que envolvem os dois elementos, o vivo e o não vivo, né? Para ele poder fazer parte dessa biosfera, né? Esse é um pequeno resumo do contexto em relação aos seres vivos, né? Para a gente poder debater depois. E aí eu gostaria muito que você fizesse uma leitura no livro de você para a gente fazer acompanhamento, gerar dúvida. E a gente está aqui para fazer essa retirada, né, dessas dúvidas que vai ocorrer. Então, para isso é preciso ter uma leitura. Não posso assim expandir, né, esse vídeo que vai se tornar cansativo para vocês e vocês podem não acabar não entendendo, né, esses detalhes. Então, faça a leitura e depois a gente entra, né, nesse procedimento dos seres vivos, na classificação dele, como é classificado, né, a dificuldade para classificar, catalogar cada espécie, né, que a gente tem, que até hoje tem muitas espécies que não foi nem catalogada, né. Então, assim, um bom dia. Não esqueça de fazer esse procedimento da leitura, gerar dúvida para a gente depois debater, ok?